Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje vamos usar dois trechos da Bíblia, um do Velho Testamento, do livro de Números, e um do Evangelho de João, Novo Testamento. Então vamos pegar o tema luz e trevas, morte e vida. Vamos analisar, vamos meditar sobre as palavras de Deus, amém? Amém. Livro de Números 21, do 5 ao 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que não fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-te sob uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Evangelho de João 3, do 14 ao 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Então a Noemi leu dois trechos da Bíblia, né? Um livro de Números, onde fala de Moisés e da travessia do povo de Israel, que havia saído da escravidão do Egito e estava indo para a terra prometida. E nesse caminho, nesses dias, o povo se revolta contra Deus, blasfema contra Deus e se revolta contra o servo de Deus, Moisés. Esse pecado, essa revolta, né, faz com que apareçam no meio do povo serpentes venenosas, né? E muitos israelitas acabam morrendo mordidos pelas serpentes, não é? Então Moisés recebe de Deus uma instrução que ele deveria fazer uma serpente de metal, colocar sobre uma haste, levantar a serpente no meio do povo, e quando alguém fosse mordido pela serpente, olhando para a figura da serpente de metal, essa pessoa não morreria, ela seria curada. E a pessoa que não olhasse para a serpente morreria com o veneno da serpente. Não é porque isso veio para que o povo se arrependesse de suas más obras. Isso foi uma consequência do pecado, da rebelião do povo de Israel, porque Deus estava cuidando do povo. Deus havia libertado o povo daquela escravidão, daquele estado de escravidão do povo de Israel, e o estava levando para a terra prometida. E mesmo assim, o povo ingrato, revoltado, cego para as bênçãos de Deus, se revolta contra Deus. E isso causa esse mal ao povo, essas serpentes venenosas. E o povo se salva quando olha para aquela serpente de metal levantada numa haste em que Moisés havia feito conforme as instruções de Deus. E Jesus, no Evangelho de João, Jesus vai comentar essa passagem, para que nós possamos aprender de uma forma mais fácil
o que acontecerá agora com Jesus, não é? Então Jesus diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele usa essa passagem de Moisés para dizer que importa que, como aquela serpente de metal ficou levantada sobre uma haste, ficou ali no meio do povo para salvar aqueles que haviam sido picados do veneno mortal das serpentes, Jesus também seria levantado, se daria a si mesmo o sacrifício na morte e na cruz, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então vocês veem essa figura de comparação, para nós é importante aprender. O pecado, ele também nos mata semelhante ao veneno da serpente. Só que a nossa morte é uma morte espiritual. Nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos as bênçãos de Deus. Muitas vezes o pecado nos faz com que percamos a nossa saúde, a nossa paz, a nossa sanidade mental, não é? O pecado nos engana, o pecado faz com que venhamos a ter aquele veneno que nos matará espiritualmente. Mas, a exemplo da história de Moisés, se olharmos para Jesus, não morreremos, porque teremos a vida eterna. Então Jesus usa essa passagem de Moisés para nos ensinar que o pecado é semelhante à serpente daquela história de Moisés e que nos matará se não olharmos para Jesus. Vocês perceberam como Jesus usa a história de Moisés para que o povo aprenda a necessidade de olhar para Jesus. Então Jesus explica assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, o que motivou a Deus a trazer Jesus foi o amor. Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira, amou toda a sua criação de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor de Deus para que as pessoas não morressem. Por quê? Porque todos estavam condenados à morte. O veneno do pecado mataria a todos espiritualmente. Estávamos separados de Deus, estávamos fadados à morte espiritual, à nossa separação definitiva de Deus, a tristeza, a loucura. Estávamos fadados a provar a morte espiritual, né? A separação de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que quando cremos, olhamos para Ele, não pudéssemos perecer. E Jesus diz assim, quem crê não é condenado, semelhante àquelas pessoas que olhavam para a serpente. As pessoas olhavam para a serpente e não morriam envenenadas. E aquele que crê em Jesus, semelhante, também não é condenado, não morre, né? Mas quem não crê, quem não olha para a serpente, já está condenado, semelhante àquela história. Moisés levantou a serpente. Aqueles que olhavam para a serpente, uma vez picados, estavam a salvo. Aqueles que não olhavam, morriam. E semelhante, Jesus diz, aquele que crê em mim, em Jesus, não está condenado, está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Vejam como Jesus nos ensina perfeitamente o sentido de sua missão, essa verdade que não pode nos faltar, não é? E diz assim também, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Então esta é a condenação, esta é o pecado do povo. Semelhantemente ao povo do deserto, que blasfemou contra Deus, blasfemou contra Moisés, amaldiçoou aquela obra de Deus que Deus estava fazendo, em consequência vieram as serpentes. A condenação que Jesus, no caso de Jesus, é esta, que Jesus veio ao mundo, Jesus é a luz,
E os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, tendo a luz de Deus, os homens, tendo a vida, os homens amaram mais as trevas, os homens amaram mais a morte. Recusaram a receber a luz de Deus, não é? Esse é o pecado que leva o homem à perdição. Ele não olhar para Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E eles ficam nas trevas, porque as suas obras são más, e assim as suas obras não são reprovadas, porque a luz mostra as suas obras más, e logo elas serão reprovadas, não é? Mas aí Jesus diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então vamos aprender assim. Olhamos para Jesus, temos vida, né? Quem crê em Jesus não é condenado, mas temos que olhar para as nossas vidas, o que temos produzido, o que temos feito, porque aquele que pratica o mal ama as trevas, não é? Aquele que defende o mal ama o mal, as suas obras são más. Muitas vezes não entendemos o que é olhar para Jesus. As nossas obras devem refletir o amor de Deus. Temos que pensar, como é que está a minha vida? Será que realmente eu estou olhando para Jesus? Eu tenho tido uma vida que dê um bom testemunho de Jesus? Eu tenho defendido o amor? Tenho defendido a caridade, que todos os homens vivam em paz? Tenho defendido a verdade? Tenho perdoado os meus irmãos que pecam contra mim? Tenho sido uma pessoa que não blasfema, que não é ingrato a Deus, como aquele povo no deserto, que blasfemou contra Deus, e apesar de terem sido tão abençoados com a liberdade da escravidão, será que eu tenho sido ingrato assim também? Será que eu dou valor à minha esposa, à minha família? Eu sou um bom funcionário? Se eu sou o dono de uma empresa, eu pago bem? Sabe, olhar para a minha vida e ver se as minhas obras são más ou são boas obras, porque Jesus diz assim, quem pratica a verdade vem para a luz. As pessoas que buscam a verdade, buscam o amor, são pessoas que decidem viver o amor de Deus, é uma decisão, e praticar o bem, elas vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas para a glória de Deus. Amém? Vamos aprender esse trecho onde Jesus cita Moisés, para que possamos entender por que a vida em Jesus e por que a morte fora dele, não é? Porque quando ele foi levantado, ele nos deu a oportunidade de abraçar a luz, abraçar a vida, e não seremos condenados. Mas as nossas obras vão falar se realmente estamos olhando para Jesus ou não. Então vamos pensar nisso e dar glória a Deus por tão grande salvação. Amém? Amém. Terminamos assim mais um vídeo do nosso canal. Eu creio que você foi abençoado, assim como nós fomos. Peço que você curta, né, esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Vamos distribuir, né, vamos compartilhar, espalhar a palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse canal. Pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão assistindo, para que tenham um desejo forte no coração de seguir, Senhor, porque com os Teus ensinamentos, que possamos sempre olhar para Jesus, e não para os nossos pecados, e não para as dificuldades, mas que possamos ser realmente cidadãos da luz, e não de trevas. Que nós possamos seguir os ensinamentos e ficar firmes na fé. Peço que abençoe a família de cada pessoa que está assistindo, e que nós possamos crescer cada dia mais espiritualmente. Para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus agradecemos por tudo. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.